A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Mais um momento aqui para a gente estar compartilhando a palavra e orando juntos. Vamos orar? Deus Santo, Deus maravilhoso, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, pela tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados e pedimos, fala-nos hoje, Pai, ministra os nossos corações, ministra os corações de vidas aqui que estão se sentindo frustradas, desamparadas, esquecidas, rejeitadas, estão achando que o Senhor esqueceu delas. Senhor, mas o Senhor não se esquece jamais. Pai, nos dá um dia de vitória, próspero, produtivo, proveitoso. Abençoa a saúde das pessoas que estão aqui orando comigo. Pai, abençoa os relacionamentos, supre necessidades. O Senhor sabe do que o teu povo necessita aqui. Existem pessoas aqui desesperadas, clamando por libertação de seus familiares. Em nome de Jesus, Pai, toca nas emoções, toca no corpo, toca na alma, traz libertação em Cristo Jesus, salvação em Jesus. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero aqui refletir uma palavra com você. É Deus que te apresenta. Tem lá a passagem de 1 Samuel capítulo 16. Eu vou ler aqui alguns versículos, porque seriam 13 versículos e a voz hoje já não está ajudando muito, então eu vou dar uma reduzida. Depois você pode ler na tua casa, que a história é bem interessante. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Aí o profeta, né, Samuel, vai lá, conversa com Jessé e ele vê vários filhos de Samuel e ele começa a olhar os rapazes pelo pote, começa a pensar, deve ser esse, deve ser aquele. Mas aí Deus fala, não, não é esse. E olha aqui como vai se desenrolando a história. Lá no verso 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um. Tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Olha que coisa linda, né? Deus, ele é um Deus que ele é maravilhoso, ele não olha a aparência e ele escolhe pelo coração. Ele escolhe, ele prepara, ele capacita. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Saul não estava fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, era o rei de Israel, não sei se você já conhece a história. Era o rei de Israel, mas ele estava fazendo as coisas do seu próprio jeito, reinando, governando com sua autoridade humana, não estava mais obedecendo ao Senhor, estava entristecendo no coração do Senhor, e Deus falou com o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé, tá lá o novo rei, você vai ungir um dos filhos de Jessé. E ele foi, começa a olhar os rapazes, vê rapazes lindos, preparados até mesmo para um exército, né, com porte, com boa aparência. Mas aí Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. E aí eles mandam chamar, tem mais um? Ah, tem, tá lá cuidando das ovelhinhas. Então, vamos aguardar enquanto ele não chegar. Nós não nos sentaremos à mesa. Davi estava cuidando das coisas de seu pai, ele estava em obediência, ele estava em submissão. Enquanto ele cuidava de suas ovelhas, ele defendia o patrimônio de sua família com unhas e dentes. Ele era corajoso, embora ele fosse franzino, não tinha preparo para a guerra, mas ele enfrentava urso, leão, para livrar suas ovelhas, não é? As ovelhas do seu pai. E ele fazia isso de todo o coração. Enquanto também ele cuidava das ovelhas, ele adorava o Senhor tocando sua harpa. Era um rapaz que vivia, era um adorador do Senhor, não é? E ele estava lá, humanamente falando, jamais que ele seria apresentado para ser rei. Ele estava lá, ó, mal cheiroso, com cheirinho de ovelha, não é? Mas olha que coisa linda. O profeta, ele foi à casa de Jessé.
ele foi em busca de um novo rei, amando do Senhor. E a mesa ela foi linda, toda preparada, mas ninguém esperava que alguém que se sentaria ali seria alguém aos olhos humanos, não é? É improvável para se sentar ali. Mas a mesa foi preparada e chamaram Davi. E aí, quem era Davi, não é? Aquele rapazinho, franzino, aos olhos humanos, não despertava nenhum interesse. Mas Samuel olhou todos os filhos e não entendeu que não era nenhum deles. E Jessé mandou chamar Davi. Então Deus apresenta o novo rei de Israel ao profeta. Olha que coisa! Foi Deus que apresentou Davi. E o que a gente pode aprender com isso? Que Deus ele tem grandes honras para quem é fiel ao chamado. Davi foi fiel ao chamado de cuidar lá de suas ovelhinhas, de obedecer o seu pai, de cuidar das coisas da família, ao chamado de adorar a Deus. Enquanto ele estava ali, ele otimizava o tempo, ele tocava, tangia a sua harpa, ele tocava para Deus, ele tinha um coração em Deus, ele era fiel ao seu chamado. Deus chama pessoas que são fiéis, ele olha o coração, ele capacita, não é? E você não precisa se preocupar em conquistar um lugar à mesa. Davi ele não estava preocupado com isso, ele não estava nem sabendo da reunião que estava acontecendo, mas foi Deus que mandou chamar. Você não precisa estar preocupado em aparecer, você não precisa estar preocupado em mostrar seus dons, seus talentos, suas habilidades. Simplesmente você precisa fazer. Esteja preocupado em cuidar das coisas que Deus colocou na tua mão, que estão nos bastidores. Muitas das vezes é a sua família, mulher. Cuida dos seus filhos, cuida do marido que Deus te deu. De repente você fica assim, esse marido que bebe, esse marido que é viciado. Cuida dele, mulher. Deus te deu um marido. Esse é o campo que você tem para cuidar. Cuida, enquanto você cuida do que Deus te deu, você louva, você adora, você glorifica, porque no tempo certo Deus ele vai te colocar no lugar que ele tem para te colocar. E nem sempre vai ser um lugar para aparecer, mas vai ser um lugar de honra, vai ser um lugar que glorifica e que honra e que bendiz o nome do teu Deus. Você está entendendo? Então seja fiel nas pequenas coisas, porque você não precisa se preocupar em ficar conquistando um lugar de honra, um lugar de para você se aparecer, não, mas seja fiel nos bastidores e no tempo certo você vai vencer e você vai se sentar na mesa certa. Quando você menos estiver pensando, quando você estiver menos preocupado, preocupada, tem uma mesa preparada para você. Não se preocupe se você, de repente, é bloqueado, se você é uma pessoa que sofre, é cancelado, não é? De repente, se você tem sido aí boicotado, não se preocupe, prossiga. O Davi, sofria meio que um bullying dos irmãos, sabe? Os irmãos olhavam ele, achavam que ele era pretensioso, que ele era metido. Quando ele foi lá enfrentar o gigante Golias, ele enfrentou isso da parte de um dos irmãos dele. O que você veio fazer aqui? Vai lá cuidar de suas ovelhinhas. Ele sofria um desprezo, ele sofria um bullyingzinho ali junto. Desculpa, bullyingzinho não, era um bullying mesmo. Ali entre os seus irmãos. Mas em nenhum momento ele olhou para isso. Ele prosseguiu na missão que ele tinha. Cada desafio que se apresentava para Davi, ele enfrentava com temor ao Senhor. Então não se preocupe se de repente você é boicotado, se você é cancelado, se ninguém liga para você, se estão te rejeitando, não se preocupe. Apenas prossiga rumo à missão que Deus te deu, rumo aos propósitos que o Senhor te chamou, porque o Senhor, ele é fiel e ele recompensa aqueles que são fiéis a ele. Qual foi a missão que Deus te deu? Nem sempre Deus te deu uma missão para você estar diante de 1000 pessoas, de 500 pessoas, de 50 pessoas, estar com o microfone na mão. Nem sempre. De repente a missão que Deus te deu foi cuidar de pouca coisa aí que você julga pouca coisa, mas é algo precioso para o Senhor. As ovelhas que Davi cuidava eram preciosas para a família dele, para o pai dele. E assim ele cuidou com todo carinho. O que foi que Deus te deu que é precioso aos olhos do Senhor? Eu já falei, né? Pois é, cuida lá da tua família. Se você tem um ministério, cuida do teu ministério. O teu trabalho, vá lá e dá um testemunho fiel, sabe? Cuida do teu coração, cuida da tua mente, da tua alma. Você, precioso, preciosa, cuida de você, ora por você.
porque no tempo certo o Senhor te apresenta. Não se preocupe em estar em altos lugares, não se preocupe. Deus, ele está cuidando de você. Siga firme na missão e no propósito, porque Deus tem honra. Fica na paz do Senhor Jesus. Guarda essa palavra com você, não só com você, mas compartilha. Um grande abraço.